presidente Lula telefonou hoje para o senador Jacques Wagner e pediu que ele se defenda das acusações no caso Master. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, é um dos novos alvos da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o banco de Daniel Vorcaro. Reportagem de Luciana Amaral. $55 mil e 33 mil euros. Foi a quantia encontrada em endereços de Brasília e Salvador, ligados ao senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado e um dos principais homens de confiança do presidente Lula. A investigação aponta para o recebimento de supostas vantagens indevidas pelo parlamentar por meio de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Master e casado com Flávia Pérez, ex-ministra de Jair Bolsonaro. Entre os benefícios estariam um apartamento avaliado em cerca de R$2,5 milhões na capital baiana, ingressos para show de uma cantora internacional em Los Angeles, viagens em aeronaves vinculadas a Lima ou ao Master e propina enviada para a empresa da nora do senador. Em troca, Jacques teria atuado em pautas de interesse do banco, como o aumento da margem de crédito consignado para trabalhadores CLT e a emenda para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. A Polícia Federal ainda destaca a mensagem de Lima a Jacques ao explicar as tratativas sobre a venda do Master ao BRB. O ex-sócio do Master diz ao senador: "Você mais do que ninguém sabe de minha história e faz parte disso." Para a PF, indício de proximidade e de que Jacques era relevante em temas sensíveis ao grupo do Master. Em nota, Jacques disse acompanhar com tranquilidade as investigações e negou ter atuado em favor do Master. Negou que o apartamento de luxo seja seu. Sobre o dinheiro em espécie, disse ser referente a diárias de missões oficiais do Senado declaradas e não utilizadas. O presidente Lula não se manifestou publicamente sobre a situação do líder do governo no Senado. O Planalto busca individualizar o caso para blindar o mandatário. Ao longo do dia, governistas se uniram no discurso de que a PF tem autonomia para investigar quem quer que seja. A ordem é repetir que as investigações continuarão normalmente, doa quem doer. O Planalto também monitora o impacto eleitoral do caso e vê as suspeitas sobre Jacques dificultarem a narrativa de associar o Master a Flávio Bolsonaro. O pré-candidato do PL disse que a operação da PF implodiu o PT na Bahia. A fala reflete os impactos da investigação na disputa de narrativas entre lulismo e bolsonarismo e reforça os riscos para os dois campos que lideram a corrida ao Planalto. A única questão em que PT e PL convergem é em defesa da natimorta CPMI do Master, justamente por saberem que não prosperará. Chris Garman, a pergunta na cabeça de todo mundo: impacto eleitoral. Olha, eu acho que se a gente comparar o vazamento do áudio do Daniel Vorcaro com Flávio Bolsonaro e as investigações contra o Jacques Wagner, eu diria que o primeiro é mais danoso que o segundo, né? Não só porque teve uma associação de um áudio direto do candidato com Daniel Vorcaro, e aqui nós estamos falando de uma pessoa do fórum íntimo, do núcleo duro do presidente Lula, mas também pelo fato, né, que o que nós estamos vendo como um todo é um ciclo investigativo que está pegando todo mundo. Eu também acho, William, que é difícil que vamos ter uma repercussão tão negativa para o presidente Lula nessas próximas semanas, é que nós estamos num ambiente de opinião pública um pouco mais benigna. Nós estamos no início da Copa do Mundo, a cobertura na mídia fica um pouco mais leve, então dificilmente isso vai carregar um peso tão grande quanto o governo nesse curto prazo. Mas eu diria o seguinte, que a repercussão maior dessa linha investigativa é que na campanha vai ter material amplo para cada lado acusar o outro de corrupção. Então, eleitoralmente, o que provavelmente vai acontecer é uma corrida para baixo, aonde o leitor vai provavelmente concluir que ambos os campos não são críveis no tema de corrupção. Então, acho que é uma corrida para baixo e um mar de lama do lado da corrupção. O que acontece é um nivelamento do tema de corrupção, que nenhum dos dois lados ganha uma vantagem sobre o outro. Nesse mar de lama,
O Planalto, o Sidônio, Lula consideram que tem melhores condições de sobreviver? Sim, mas hoje revelou-se ali um choque de estratégias, divergências, disputas, para dizer intrigas, né? Na forma como houve a reação ao longo do dia. Okay. Ela não foi coordenada, William, e isso acabou desagradando muito o entorno do presidente, né? A reação do Jacques Wagner foi se defender, ficar no cargo, buscar o Lula como escudo, dizer que recebeu o telefonema e disse numa entrevista para a Bandeirantes Baiana, salvo engano, que ele tinha a confiança do presidente, que o presidente Lula falou para ele ficar no cargo. O entorno do presidente, aqui, marqueteiro, considerou ali, o entorno do presidente considerou que foi muito prejudicial, né, para o Palácio do Planalto. As palavras do Wagner. Sim, muita gente defendendo que ele saia da liderança do Senado, então o resumo do dia nesse campo, do campo das peças vermelhas, é de uma operação inesperada, que demonstra uma falta de conhecimento / controle da Polícia Federal. Inclusive, o diretor-geral da Polícia Federal, André, estava com o presidente Lula voltando de viagem, né? A operação em curso tinha acabado de chegar. As informações que a gente tem é que foi pego de surpresa, não sabia. Então, acho que essa operação de hoje, ela mostra algo muito mais expandido do que a mera operação contra o Jacques Wagner. E mais também do que a mera divergência e desconexão interna ali dentro das peças vermelhas. Eles não esperavam essa operação. E isso mostra que eles não sabem o que está acontecendo na Polícia Federal e mostra também, a gente vai poder falar mais disso, o que eu considero que há uma nova linha de estratégia aí para avançar com o caso Master, em quem quer que avance o caso Master. Vamos chegar nisso sim, Thaís. William, é muito impressionante como a política brasileira está, porque assim, quando, além de ter toda essa análise dos desdobramentos dos dois lados, né? Eu tendo a ter um pouco de dúvida sobre a leitura do Cris, Cris, sempre te respeitando, claro, com a sua experiência, do menos danoso, porque o Jacques Wagner, o Flávio Bolsonaro não é investigado pela Polícia Federal, o Jacques Wagner já ele é o estreante do PT como investigado. E quando essa porteira se abre, até onde ela vai, né? Não sei se as pessoas vão conseguir dar menor peso para essa diferença. Então, mas é uma dúvida minha apenas. Agora, quando o áudio do Porcaro com o Flávio Bolsonaro foi divulgado, o Lula tinha acabado de lançar o Desenrola, tinha acabado de lançar dessas medidas que ele queria que chamasse bastante atenção, e o Palácio ficou super chateado, porque, afinal de contas, roubou o espaço. Mas não era com o PT, né? Simplesmente roubou o espaço. E Lula, viajando de volta do G7 para o Brasil, com o diretor-geral da Polícia Federal com ele, desembarcam no Brasil com essa crise. Então, ontem, nós passamos 3 dias falando de todo o material de campanha que o Lula acumulou, na visão dele, né, e da estratégia dele lá. Então, ele chega e ele é consumido pelo caso Master mais uma vez, né? Então, o grau de teor tóxico que esse caso vai provocar, por isso a minha dúvida se tem diferença de contaminação. Eu vou reforçar um pouco a tese do Christian, porque eu acho que o Flávio é candidato a presidente, o Jacques Wagner não é. Bom, esse ponto é importante. E também a pecha de corrupção, ela é muito mais forte no petismo do que no bolsonarismo, por conta do mensalão, do petrolão e por aí vai. E quando o Flávio embarca naquele áudio, né, é flagrado no áudio pedindo dinheiro, num Vorcaro, para o Vorcaro, esse discurso de que o PT, e somente o PT, é o mais corrupto, ele perde um pouco, porque é um discurso que a oposição bolsonarista trabalha muito e trabalhou muito desde 2018. Verdade. Então, só colocaria esses 2 pontos, né? Acho que eu concordo com o Christian que o caso Flávio é mais forte, eleitoralmente falando, do que o caso do Jacques Wagner hoje. Me convenceram. Não é fácil ela ouvir isso, viu, Cris? Não é fácil você ouvir ela dizer isso. Agora, eu queria levar um pouquinho mais adiante a sua observação, um pouco mais abrangente em relação ao cenário político eleitoral brasileiro, Cris, quando você se refere ao Mar de Lama. Mar de Lama é uma situação, por definição, da qual ninguém escapa.
e que, como você sugere, eu vou usar a palavra, não você não usou a palavra, sou eu que estou usando, anestesia o público para o tipo de noticiário que a gente com o qual a gente está sendo confrontado todo dia, o noticiário do bombardeio do escândalo. Seria o caso da gente fazer uma leitura das suas palavras no sentido de que é tanto escândalo que, no fundo, as pessoas já não se importam muito? Eu diria que é mais no sentido, William, que as pessoas não vão saber o que acreditar, né? Então, eu até posso fazer o análise aqui no curto prazo, o impacto assim, não será tão danoso para a imagem do Lula em comparação com a imagem do Flávio Bolsonaro, até não só pelo lado histórico do PT, Caio, eu diria que é só um áudio mesmo da voz do candidato com o interlocutor principal desse escândalo de corrupção. Mas tudo isso vai ser usado na campanha, né? Então, o campo oposicionista, seja o Flávio Bolsonaro ou outros candidatos, vão pegar todas essas denúncias contra o líder do governo e o Jacques Wagner e tentar associar o Banco Master com o governo e o presidente Lula. O lado do PT vai usar todas as denúncias que foram colocadas na mesa e os áudios para associar o Banco Master à candidatura do Flávio Bolsonaro. A minha aposta, William, é que no final do dia, quando você tem a campanha e todos os ataques mútuos vão ser feitos com peças publicitárias, o eleitor vai concluir que ambos são corruptos. Então, eu não vejo o tema de corrupção ser um tema que vai dar uma vantagem eleitoral, seja para a campanha do Flávio ou para a campanha do Lula. Por isso que eu quero dizer que é um nivelamento por baixo. E também o eleitor se perde nos detalhes das denúncias, não é? Então, por isso que eu não sei se fica anestesiado, não diria que o eleitor não se preocupa mais com corrupção, até porque quando você faz uma pesquisa nacional, as duas grandes preocupações eleitorais são segurança e corrupção. Então, é um tema que preocupa para o eleitor. Mas quando olhar como é que vai ser o impacto líquido, se ajuda mais o Lula ou ajuda mais o Flávio, eu acho que se perde um pouco nesse ambiente. E eu também diria que, olhando as repercussões específicas do vazamento do áudio de Daniel Vorcaro com o candidato Flávio Bolsonaro, eu também acho que isso tende a se dissipar ao longo do tempo, precisamente porque temos várias manchetes novas e um ciclo investigativo profundo. Então, o impacto específico do vazamento do áudio também tende a se dissipar ao longo do tempo. Deixa eu colocar aqui o grande condicionante, a depender do que ainda saia dessa investigação. Sim. É isso, William. Essa eleição, eu tenho refletido, obviamente, é meu trabalho fazer isso, mas é uma eleição que vai ser decidida entre primeiro e segundo turno, a depender do que esse caso foi revelado ali. Pode ter vídeo, a gente já tem ouvido informações de que as campanhas têm vídeos sobre candidatos, sobre entorno de candidatos, tem a investigação do dinheiro do Dark Horse para onde vai, né? Então, assim, é plenamente possível, dada a imprevisibilidade, né? Essa operação de hoje o governo não sabia, né? E é uma operação da Polícia Federal. Logo, o que eu estou dizendo é que a imprevisibilidade é tamanha de que ela pode ser, tendo um detalhe, a 10 dias da eleição ou na semana da eleição, pode sair alguma coisa. Pode sair um vídeo, pode sair um áudio, pode sair uma conta, pode ter um vazamento, pode ter uma operação, e ali, sim, o tema corrupção vai estar forte, porque o eleitor vai à urna impactado por essa revelação, que pode ter, mas pode não ter, mas é tão imprevisível, né? O caso Master, e ele vai e volta, e uma hora ele pega o Supremo, outra hora o Congresso, outra hora o governo, outra hora os Bolsonaro, daí volta para o governo, hoje voltou para o governo, que essa dinâmica é incontrolável, né? Poucos controlam essa dinâmica, e quem está controlando essa dinâmica é quem está a favor do caso avançar. William, esse é o meu ponto, assim, quem vai arbitrar esse jogo? Eu não entendi muito bem. Quando assim, você diz assim, arbitrar em que sentido? Não, de alguma forma a justiça vai ter que atuar. Então, a gente tem Procuradoria-Geral da República, onde há várias dúvidas sobre como vai agir Paulo Gonet em função da proximidade dele com ministros do Supremo, tanto com Alexandre de Moraes, mas também com Gilmar Mendes. A gente viu há 2 dias, e tratamos aqui no WW, o embate entre o Gilmar Mendes e o André Mendonça, né?
o Gilmar, com a tese dele de comparação com a Lava Jato e tudo mais, e assim, uma negação da realidade, né, que já tratamos também aqui tantas vezes, envolvimento de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli na Suprema Corte. O ministro André Mendonça, agindo um pouco por fora, e tem a Polícia Federal. A Polícia Federal é a dona da posse, da dona de todo o material, e claramente está agindo independente. Então, assim, quem é que vai arbitrar? E aí eu pensei, o Tribunal Superior Eleitoral. O Cássio Nunes Marques é o presidente do TSE. Assim, eu tô me perguntando aqui, William, assim, é a imprensa que vai mediar esses conflitos todos? A gente vai viver um turbilhão de coisas e isso vai dar onde, se está todo mundo envolvido?